Meu nome é Ismael, e esse é o canal Provérbios da Riqueza, um espaço onde falamos sobre dinheiro, investimentos e mentalidade financeira. Aqui, você aprende o que os ricos sabem e não contam, para que possa construir um futuro financeiro sólido e próspero. Hoje, quero te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você já sentiu que seu dinheiro simplesmente desapareceu? Você recebe seu salário, paga as contas, compra algumas coisas, e quando percebe, sobrou quase nada. E então você pensa, o que estou fazendo de errado? A verdade é que a maioria das pessoas não percebe, mas existem ciladas financeiras por todos os lados, dívidas fáceis, investimentos duvidosos, falsas promessas de enriquecimento rápido. Tudo isso pode parecer inofensivo no começo, mas são armadilhas que sugam seu dinheiro e afastam você da liberdade financeira. Mas hoje, você vai aprender a identificar essas armadilhas e, mais do que isso, descobrir como evitá-las para finalmente prosperar. Ao longo deste vídeo, vou te mostrar os maiores erros que destroem a riqueza de muitas pessoas e como os milionários se protegem deles. E no final, vou revelar a estratégia definitiva que pode te blindar dessas ciladas e colocar você no caminho certo para a independência financeira. Então me diz, você já caiu em alguma armadilha financeira? Ou será que pode estar caindo agora sem perceber? Fique comigo até o final, porque esse conhecimento pode salvar seu dinheiro e mudar sua vida financeira para sempre. Muitas armadilhas financeiras parecem grandes oportunidades, mas na verdade são iscas disfarçadas, projetadas para sugar seu dinheiro, sem que você perceba. O mais perigoso é que muitas delas não são apresentadas como riscos, pelo contrário, elas parecem ser o caminho mais fácil para enriquecer. Pense no caso de Mike Tyson, um dos maiores boxeadores da história. Durante sua carreira, Tyson acumulou mais de 400 milhões de dólares em prêmios e contratos milionários, mas, por decisões impulsivas e má gestão do dinheiro, ele acabou perdendo quase tudo. Comprou mansões desnecessárias, fez investimentos duvidosos e confiou em conselheiros financeiros que só queriam explorar sua fortuna. Em pouco tempo, o que parecia uma riqueza eterna virou um buraco sem fundo. E essa não é uma história isolada. Muitos atletas, artistas e até empreendedores de sucesso já caíram em ciladas financeiras. O erro geralmente começa da mesma forma: decisões sem planejamento, acreditar em atalhos para o sucesso e confiar no conselho errado. Mas não precisa ser famoso para cair nessas armadilhas. Quantas pessoas você conhece que compraram algo parcelado sem pensar no impacto das parcelas no longo prazo? Entraram em pirâmides financeiras achando que estavam investindo. Pegaram empréstimos sem necessidade e depois se afundaram em juros? Isso acontece porque o sistema financeiro foi desenhado para que a maioria das pessoas fique presa nele. Bancos lucram com juros abusivos, empresas criam publicidade para estimular compras impulsivas e golpistas sempre aparecem prometendo dinheiro fácil. E aqui está um dado assustador. Segundo o Banco Central do Brasil, mais de 70% dos brasileiros têm algum tipo de dívida, e não são só dívidas comuns. Muitas dessas pessoas entraram nesse ciclo por falta de conhecimento e caíram em ciladas financeiras que poderiam ser evitadas. Agora, me diz, quantas dessas ciladas você já enfrentou? Talvez você já tenha perdido dinheiro com uma compra mal planejada, com um investimento que parecia bom demais para ser verdade, ou simplesmente gastando mais do que ganha sem perceber. Mas a boa notícia é que nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente como identificar essas armadilhas e aprender o que fazer para evitá-las. Você verá quais são os erros mais comuns que destroem a liberdade financeira de muitas pessoas e como os milionários se protegem disso. Se você quer finalmente parar de cair nessas ciladas e construir uma vida financeira sólida, continue comigo, porque agora vamos direto para as estratégias que podem mudar seu futuro financeiro. Vamos agora para as ciladas que impedem o crescimento financeiro. Se existe algo que pode destruir sua liberdade financeira, sem que você perceba, são as ciladas invisíveis que muitas pessoas caem todos os dias. Elas não chegam anunciadas como perigosas, pelo contrário, parecem decisões inofensivas, às vezes até inteligentes, mas, com o tempo, elas te prendem em um ciclo que impede qualquer chance real de prosperar. E não pense que isso acontece só com quem tem pouco dinheiro. Muitas celebridades e empresários bem-sucedidos já perderam fortunas inteiras por não perceberem essas armadilhas a tempo.
1. Dívidas de consumo, o maior vilão do enriquecimento. Você já ouviu falar de Johnny Depp? Ele faturou mais de 650 milhões de dólares ao longo da carreira, mas, em 2017, estava afundado em dívidas gigantescas. E sabe por quê? Porque gastava mais do que ganhava, financiava tudo e fazia compras impulsivas, mansões, carros de luxo, festas milionárias. Tudo isso parecia normal para alguém tão rico. Mas, no fim, suas despesas ultrapassaram sua renda, e ele se viu em um buraco financeiro enorme. O problema não é só com famosos. Quantas pessoas ao seu redor vivem no limite do cartão de crédito, parcelam compras sem pensar no impacto dos juros, pegam financiamentos longos para bens que poderiam esperar? Aqui está um dado alarmante. Segundo o Banco Central do Brasil, mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas, e a maior parte dessas dívidas vem de cartões de crédito, cheque especial e financiamentos. O cartão de crédito pode ser uma ferramenta poderosa quando bem usada, mas também pode ser a maior armadilha financeira da sua vida. Ele te dá uma falsa sensação de poder de compra, mas, na realidade, é um dinheiro emprestado com juros que podem ultrapassar 400% ao ano. 2. Estilo de vida inflacionado, o erro de ganhar mais e gastar mais. Outro erro clássico que impede a riqueza é o lifestyle inflation, ou seja, quanto mais você ganha, mais você gasta. Aconteceu com Michael Jackson. Mesmo sendo um dos artistas mais bem pagos da história, ele gastava milhões por mês, acumulando dívidas enormes. Sua mansão, Neverland, tinha despesas gigantescas, e ele nunca reduziu o padrão de vida, mesmo quando sua renda caiu. O resultado: problemas financeiros sérios, apesar da fortuna que construiu. Agora, pare e pense: quantas pessoas você conhece que aumentaram o padrão de vida assim que receberam um aumento ou um novo emprego, compraram um carro novo, mudaram para um bairro mais caro, começaram a viajar mais, mas sem antes construir uma base financeira sólida? É por isso que muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de mais dinheiro, mas nunca saem do mesmo lugar financeiramente. Agora, me diz, você quer viver sempre nessa corrida, onde o dinheiro que entra já tem destino antes mesmo de cair na conta? Ou quer finalmente tomar o controle da sua vida financeira? Tópico 2. Investimentos perigosos e golpes financeiros. Se existe algo que pode destruir a vida financeira de uma pessoa ainda mais rápido do que dívidas descontroladas, são investimentos ruins e golpes disfarçados de oportunidades. E o pior é que essas armadilhas não escolhem vítimas, atingem desde quem está começando a guardar dinheiro até milionários experientes. Muitas pessoas caem nessas ciladas porque estão em busca de um atalho para a riqueza. Afinal, quem não quer multiplicar o dinheiro rápido? Mas a verdade é que, no mundo financeiro, se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é um golpe. Agora, vamos falar sobre as 3 maiores ciladas que destroem patrimônios e como você pode evitá-las. 1. Esquemas de enriquecimento rápido. O perigo das pirâmides financeiras. Se você já ouviu frases como multiplique seu dinheiro sem esforço, lucros garantidos, ou seu dinheiro vai trabalhar por você enquanto você dorme, cuidado, esses são os primeiros sinais de que você pode estar diante de uma pirâmide financeira ou de um golpe sofisticado. Bonnie Madoff, um ex-investidor de Wall Street, criou um dos maiores esquemas de pirâmide da história, enganando investidores e celebridades em mais de 65 bilhões de dólares. Ele prometia retornos constantes e acima do mercado, mas na realidade estava apenas usando o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos. O clássico esquema Ponzi. Quando o sistema entrou em colapso, milhares de pessoas perderam tudo. Isso não acontece só nos Estados Unidos da América. No Brasil, tivemos o caso da Gás Consultoria, que prometia lucros absurdos com Bitcoin e causou um prejuízo de 38 bilhões de reais para milhares de brasileiros. O que você pode aprender com isso? Se um investimento promete ganhos garantidos acima da média do mercado, corra. Se a única forma de ganhar dinheiro é trazer novos investidores, você está diante de uma pirâmide. Sempre desconfie de oportunidades secretas que exigem sigilo ou promessa de lucros absurdos. 2. Investimentos sem conhecimento. O risco de entrar no mercado sem entender as regras. Imagine que alguém te dê um carro de Fórmula 1 e diga: dirija na máxima velocidade e ganhe dinheiro.
você entraria no carro sem antes aprender como ele funciona? O mercado financeiro é igual. Entrar sem conhecimento é o caminho mais rápido para perder dinheiro. Um caso recente foi o de muitos investidores inexperientes que entraram na febre das criptomoedas sem entender o mercado. Quando o Bitcoin bateu recordes em 2021, milhares de pessoas compraram no topo da alta, mas, quando veio a queda, perderam grandes quantias porque não sabiam como o mercado realmente funciona. Aqui estão 3 regras de ouro para não cair nessa cilada. 1. Nunca invista no que você não entende. Se você não sabe como um investimento funciona, estude antes de colocar seu dinheiro. 2. Não siga a moda do momento. O fato de algo estar bombando agora não significa que vai continuar assim para sempre. 3. Seja paciente. Investimentos bem feitos levam tempo para dar resultado. Se alguém prometer dinheiro rápido, desconfie. 3. Empreendimentos sem planejamento. Quando um negócio parece lucrativo, mas te leva à falência. O sonho de ter um negócio próprio é forte para muitas pessoas, mas abrir um empreendimento sem planejamento sólido pode ser uma das maiores armadilhas financeiras. Um dos exemplos mais conhecidos é o do rapper 50 Cent. Ele ganhou milhões na música e decidiu investir em negócios, mas escolheu empreendimentos sem planejamento adequado. Resultado, teve que declarar falência em 2015. Segundo o Sebrae, 60% das empresas no Brasil fecham antes de completar 5 anos. Os principais motivos? Falta de conhecimento do mercado. Muitas pessoas entram em setores que não dominam. Gestão financeira fraca. Não separar as finanças pessoais do negócio é um erro fatal. Expectativas irreais. Achar que o negócio vai dar lucro rápido, sem construir uma base sólida. Se você quer empreender sem cair nessas armadilhas, lembre-se, pesquise profundamente antes de abrir um negócio. Tenha uma reserva financeira para cobrir os primeiros meses. Aprenda a gerenciar dinheiro antes de expandir. Agora, você já entendeu que o caminho para a riqueza não está nos atalhos, mas sim em evitar as ciladas que destroem seu dinheiro. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar a melhor forma de equilibrar segurança e crescimento financeiro, para que você possa construir um futuro próspero, sem correr riscos desnecessários. Vamos agora falar sobre a blindagem financeira, o caminho seguro para construir riqueza. Se você chegou até aqui, já sabe que existem muitas armadilhas no caminho da independência financeira, mas agora é hora de aprender como se proteger e garantir que seu dinheiro trabalhe a seu favor e não contra você. Grandes investidores e empresários não ficaram ricos por acaso. Eles seguiram estratégias que blindaram suas finanças contra riscos desnecessários e armadilhas. E o mais interessante, você pode aplicar essas mesmas estratégias, independentemente de quanto ganha hoje. Vamos falar sobre 3 pilares essenciais para construir riqueza com segurança: proteção financeira, educação financeira e mentalidade de longo prazo. 1. Blindagem financeira, protegendo seu patrimônio antes de crescê-lo. Imagine que você está construindo um prédio. O que acontece se os alicerces não forem sólidos? A estrutura desmorona. O mesmo vale para suas finanças. Se você não tiver uma base segura, qualquer erro pode destruir tudo o que você construiu. Veja o caso de Johnny Depp. Ele ganhou centenas de milhões de dólares ao longo da carreira, mas gastou sem controle e confiou em assessores financeiros que fizeram péssimas escolhas. O resultado, perdeu boa parte de sua fortuna e teve que vender mansões e bens para cobrir dívidas. Isso poderia ter sido evitado com blindagem financeira, que significa criar uma reserva de emergência. Antes de investir, tenha dinheiro suficiente para cobrir pelo menos 6 meses de despesas. Isso evita que você precise vender investimentos na baixa ou cair em dívidas. Diversificar seus investimentos. Grandes investidores não colocam todo o dinheiro em um só lugar. Warren Buffett, um dos maiores bilionários do mundo, sempre diz: nunca dependa de uma única fonte de renda, sempre crie alternativas. Evitar dívidas ruins. Financiar um carro de luxo ou fazer compras parceladas sem necessidade são armadilhas que podem consumir seu futuro financeiro. O primeiro passo para construir riqueza com segurança não é investir, mas sim proteger o dinheiro que você já tem. 2. Educação financeira, a chave que diferencia ricos e pobres. Se você olhar para as pessoas mais ricas do mundo, vai perceber um padrão. Todas elas estudam e entendem profundamente sobre dinheiro.
Bill Gates, um dos homens mais ricos do planeta, lê 50 livros por ano e estuda sobre mercados, inovação e economia. Warren Buffett gasta 80% do seu dia lendo. Enquanto isso, a maioria das pessoas passa horas consumindo entretenimento, sem aprender nada novo sobre finanças. O resultado: os ricos tomam decisões melhores e aumentam sua fortuna, enquanto os despreparados caem em armadilhas. Se você quer realmente prosperar e nunca mais cair em golpes financeiros ou fazer investimentos ruins, você precisa estudar antes de investir. Entender os riscos é mais importante do que buscar retornos rápidos. Desenvolver inteligência financeira, saber diferenciar um bom investimento de uma cilada, pode salvar você de prejuízos gigantescos. Criar o hábito de aprender constantemente. Quanto mais conhecimento você tem, mais difícil será cair em armadilhas. Educação financeira não é opcional. Quem ignora esse pilar não enriquece ou, pior, perde tudo o que conquistou. 3. Mentalidade de longo prazo. Como os ricos pensam diferente. Agora vem o segredo que separa definitivamente quem prospera de quem está sempre correndo atrás do prejuízo. Mentalidade de longo prazo. A maioria das pessoas quer dinheiro rápido, querem um investimento milagroso, um esquema que duplique seu capital da noite para o dia. Mas se você observar os bilionários e investidores de sucesso, perceberá que eles jogam o jogo do longo prazo. Jeff Bezos, fundador da Amazon, passou anos investindo na empresa sem obter lucros expressivos, porque sabia que estava construindo algo grandioso. Hoje, a Amazon vale mais de $1 trilhão. Warren Buffett começou a investir na adolescência e continuou acumulando patrimônio por mais de 60 anos. Seu maior crescimento financeiro só veio depois dos 50 anos, por causa dos juros compostos e do crescimento a longo prazo. Se você quer construir riqueza de verdade, precisa mudar sua visão sobre dinheiro. Pare de buscar atalhos. Os maiores patrimônios foram construídos com paciência e estratégia, não com pressa. Evite movimentações impulsivas. Quem investe com base na emoção perde dinheiro para quem tem paciência. Construa ativos ao invés de apenas consumir passivos. Cada centavo que você gasta em algo que não gera retorno financeiro é um freio para o seu crescimento. Quem aprende a pensar como os ricos, inevitavelmente se torna rico. Agora que você tem essas 3 estratégias para evitar as ciladas financeiras e prosperar, sua forma de lidar com o dinheiro nunca mais será a mesma. Nos próximos minutos, vamos finalizar com uma reflexão poderosa para que você aplique esse conhecimento da melhor forma possível. Agora que você chegou até aqui, quero te fazer uma pergunta direta. Quantas oportunidades você já perdeu por não entender como realmente funciona o jogo do dinheiro? Talvez você tenha passado anos apenas poupando, acreditando que guardar dinheiro no banco era o suficiente para garantir um futuro seguro. Ou talvez tenha investido sem estratégia, arriscando sem uma base sólida, e acabou perdendo dinheiro. A verdade é que a diferença entre aqueles que enriquecem e aqueles que passam a vida inteira lutando financeiramente não está apenas no que fazem, mas na forma como pensam. Os mais ricos do mundo entendem algo que poucas pessoas percebem. Dinheiro não é apenas algo que você ganha, gasta ou guarda. Dinheiro é um instrumento que pode trabalhar para você ou contra você, dependendo das decisões que toma. Se você escolhe poupar sem propósito, a inflação corrói seu poder de compra. Se você investe sem estratégia, pode acabar perdendo tudo no momento errado. Mas se você aprende a equilibrar os dois, domina a arte de proteger seu patrimônio e fazê-lo crescer ao mesmo tempo. O que diferencia as pessoas que alcançam a liberdade financeira daquelas que passam a vida inteira preocupadas com dinheiro? O conhecimento e a ação. Agora você sabe como equilibrar segurança e crescimento. A única coisa que falta é agir. E eu te pergunto, você vai aplicar esse conhecimento ou vai continuar na incerteza? Se você quer realmente transformar sua vida financeira, esse é só o começo. No canal Provérbios da Riqueza, toda semana eu trago estratégias, insights e verdades que os milionários aplicam e que podem levar vocês resultados que nunca imaginou. Então, se inscreva agora e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aliás, se você quer aprofundar ainda mais sua mentalidade financeira, assista agora este outro vídeo, A Mágica depois de alcançar R$10.000.
o que ninguém te conta. Lá, eu explico como o primeiro grande marco financeiro pode ser o início da sua jornada para a riqueza, ou apenas mais uma ilusão, dependendo de como você agir. Clique no vídeo e veja porque o jogo muda completamente depois dos primeiros R$10.000. Vejo você lá, e não deixe de tomar uma decisão. Agora que você conhece as ciladas financeiras mais perigosas e sabe como evitá-las, surge a pergunta mais importante: o que você vai fazer com esse conhecimento? Muitos ouvem essas verdades, concordam com cada palavra e, ainda assim, continuam repetindo os mesmos erros. Continuam se endividando, continuam investindo sem estudar, continuam buscando atalhos que não existem. E o pior, continuam no mesmo lugar, sem progresso, sem liberdade financeira. Mas você não precisa seguir esse caminho. Você pode decidir, hoje, que sua relação com o dinheiro será diferente. Pense em todas as pessoas que caíram nessas armadilhas. Algumas perderam fortunas inteiras. Outras comprometeram anos de trabalho por uma decisão errada. Agora olhe para o outro lado. Os que souberam evitar essas ciladas e construíram impérios financeiros. O que separa esses dois grupos não é sorte, é conhecimento, é a capacidade de enxergar além do que a maioria vê. Hoje, você teve acesso a esse conhecimento. A pergunta agora é: o que você vai fazer com ele? Você pode escolher esquecer tudo isso e seguir como antes, ou pode aplicar essas lições e começar a transformar sua vida financeira de verdade. E se você quer continuar aprendendo como construir riqueza com segurança e inteligência, inscreva-se agora no canal. Aqui, eu trago conteúdos que não apenas informam, mas que realmente fazem diferença na sua jornada financeira. E para te ajudar a dar o próximo passo, eu recomendo que você assista o vídeo sobre Mentalidade Milionária. Transforme sua visão sobre dinheiro. Lá, você vai entender como os ricos pensam e como essa mentalidade pode acelerar sua prosperidade. O link está na descrição e na tela agora. Nos vemos lá.